aqui presentes. Boa tarde aos membros aqui da mesa. Eu queria agradecer, primeiramente, o convite do CRES, porque muito me honra estar aqui compondo essa mesa tão qualificada aqui com a professora Elaine, com o professor Rodrigo. E vou aqui tentar, nesses 40 minutos que tenho, expor para vocês algumas tendências que, na verdade, são fruto de um trabalho coletivo na tentativa de decifrar essa esfinge que é hoje o capitalismo periférico brasileiro. E vou aqui apontar algumas tendências que, nos últimos anos, se colocam para a dinâmica atual do capitalismo brasileiro. Bom, nos últimos anos, o Brasil assistiu a taxas de crescimento da economia que geraram em torno de 1% a 7,5%, atingindo, no período entre 2003 e 2010, uma média de 4% de crescimento econômico. Essas taxas de crescimento não são tão importantes, nem não são tão crescentes como se tem colocado na mídia atualmente, Se levarmos em consideração a média histórica desde 1890, a média de crescimento do Brasil é de 4,5%. Então, a média de crescimento econômico atual está, vamos dizer, abaixo, inclusive, da média histórica brasileira. No entanto, o crescimento atual tem proporcionado um discurso atual otimista, que tem, vamos dizer, ganho corações e mentes na sociedade brasileira atual. As atuais taxas de crescimento trouxeram consigo entusiasmados discursos políticos e análises acadêmicas de grupos intelectuais otimistas sobre a retomada do crescimento, a diminuição da pobreza, a geração de novos postos de trabalho, o surgimento daquilo que alguns intelectuais estão chamando de nova classe média brasileira, e outros elementos que indicariam para esses intelectuais uma nova etapa do desenvolvimento econômico e social no Brasil. Nessa conjuntura, vem obtendo sucesso na sociedade brasileira um ideário que defende o surgimento de um suposto novo desenvolvimentismo ou neodesenvolvimentismo na sociedade brasileira contemporânea. Embora esse grupo de intelectuais que tem divulgado essas ideias não se componha por um setor homogêneo, na verdade eles são bem heterogêneos atualmente, esses intelectuais vão desde Bresser Pereira até Márcio Pokmann, por exemplo. Ou seja, existem uma heterogeneidade aí no discurso muito grande, mas todos eles possuem uma questão em comum, que é essa questão que eu vou tentar discutir aqui com vocês. É como se, para esses intelectuais, houvesse um certo déjà vu na sociedade brasileira, um retorno ao passado, dos esperançosos anos e conturbados anos da industrialização, do começo da industrialização brasileira, na qual reatualiza-se o antigo mito desenvolvimentista, segundo o qual os ganhos civilizatórios, e esse é o aspecto comum, os ganhos civilizatórios da modernização capitalista nos países centrais podem ser agora, finalmente, universalizados para os países periféricos. A retomada desse discurso
que é próprio do início, né, da década de 30 e principalmente da década de 50 e 60 no Brasil. Bom, como vocês sabem, a partir da década de 30 e com mais vigor na década de 50, o desenvolvimentismo, e é essa tese que eu vou trazer aqui para vocês, foi a ideologia que conduziu os projetos políticos do particular processo de modernização brasileira. Nas palavras de um dos grandes expoentes do desenvolvimentismo do Brasil, Celso Furtado, né, a ideia do desenvolvimentismo, ela constituiu naquela época, seguramente, uma prolongação do mito do progresso capitalista, elemento essencial na ideologia diretora da Revolução Burguesa, dentro da qual se criou a atual sociedade industrial brasileira. Ou seja, a ideologia desenvolvimentista, ela teve um papel na história brasileira décadas atrás. O papel dela foi conduzir o processo de modernização e industrialização do Brasil. Foi através das promessas, né, divulgadas pela CEPAL, pelo ISEB, pela CNI e pelos diversos burocratas estatais, que a burguesia brasileira ganhou a adesão e a legitimidade necessária para conduzir o projeto societário de modernização da economia brasileira. Notem vocês que eu estou utilizando aqui uma concepção muito cara para os marxistas, que é o conceito e a categoria de ideologia. Eu vou aqui trabalhar a categoria de ideologia, não só como falsa consciência, como divulgado por parte da tradição marxista. Eu estou aqui trabalhando com a categoria de ideologia no sentido em que, nos últimos escritos de Georg Lukács, mais exatamente, na ontologia do ser social, onde Lukács vai dizer, olha, Gramsci estava certo em dizer que existem duas caracterizações do fenômeno da ideologia. Uma caracterização mais ampla da ideologia e uma caracterização mais restrita. Não vai dar aqui tempo de eu trabalhar mais essa questão, mas eu vou trabalhar ao longo do processo aqui com a caracterização restrita de ideologia, ou seja, a caracterização de ideologia no campo da luta de classes. Vou trabalhar a questão da ideologia como instrumento de conscientização e de luta social que caracteriza aquelas sociedades divididas em classes sociais antagônicas, que, por meio da ideologia, conscientizam e enfrentam conflitos derivados de seus interesses contrapostos. É a caracterização de ideologia que eu estou dando aqui. Nesse processo, logicamente, no processo de disputa no campo ideológico, que é uma força material nos homens, no campo de disputa vão existir falsificações, vão existir mistificações. Mas eu estou trabalhando nesse conceito de ideologia como conscientização da luta social e direção social. Bom, dito isso, voltemos à questão da ideologia desenvolvimentista. Ela possibilitou, na época passada, no começo da industrialização brasileira, ela possibilitou a condução do processo de industrialização brasileira através de 3 características. Primeiro, por um lado, ela possibilitou, naquela época histórica, a burguesia brasileira construir um vínculo ideológico necessário para unir as mais diferentes frações da classe dominante brasileira numa arena heterogênea de alternativas políticas, que permitiu a construção de uma unificação entre as diversas frações da ideologia da burguesia brasileira.
Primeiro, ela possibilitou isso naquela época histórica. Por outro lado, a ideologia desenvolvimentista daquela época, que também tinha heterogêneos formatos, né? Lembro a vocês que na ideologia desenvolvimentista da década de 50, 60, estavam no mesmo barco Roberto Campos e Celso Furtado, né? Dois intelectuais de vertentes políticas muito diferentes. No entanto, a ideologia desenvolvimentista daquela época também permitiu à classe dominante brasileira vislumbrar a possibilidade de construir um projeto de hegemonia. Vislumbrar, hein, gente? Que através de um amplo pacto conduziria consensualmente a modernização conservadora e o processo de inserção brasileira no capitalismo monopolista avançado. Depois eu vou trabalhar com vocês que essa tentativa da classe dominante brasileira não se deu naquela época. E uma terceira e não menos importante característica da ideologia desenvolvimentista das décadas da industrialização brasileira é que a ideologia desenvolvimentista, ao se colocar como único caminho para o processo de modernização nacional, teve como objetivo escurecer, enevoar, colocar nas sombras a construção de uma via socialista para o Brasil. E essa é uma característica importante que é preciso sublinhar, para entender por que atualmente há esse déjà vu da classe dominante brasileira nessa tentativa de recuperação dessa ideologia desenvolvimentista, que não é a mesma, né, nessa que eu estou falando. De certa forma, nessa época, central para a definição dos rumos políticos do Brasil, né, na década de 50 e 60, a classe dominante brasileira logrou alguns êxitos com a ideologia desenvolvimentista, né? Talvez o maior deles tenha sido, foi fazer com que parte da esquerda brasileira assumisse como sua uma tese que está no interior do discurso desenvolvimentista, que é a tese da incompletude do capitalismo brasileiro. A tese de que o capitalismo brasileiro é um capitalismo que precisa de mais capitalismo para se desenvolver. É uma tese de que o capitalismo brasileiro ele é incompleto. Mas em seu eixo fundamental, né, o bloco histórico formado pelas classes dominantes brasileiras não obteve êxito na construção de uma via consensual para a modernização brasileira, né? Como vocês sabem, em 64, a classe dominante brasileira dá o golpe, né, e instaura a autocracia burguesa e coloca a via bonapartista, né, a via clássica bonapartista brasileira, a via pelo alto das revoluções que acontecem no Brasil, na ordem do dia, né, colocando a via autoritária de conclusão do processo de modernização brasileira, ou de condução do processo de modernização brasileira. Em 1972, Chico de Oliveira escreveu seu célebre texto, A Crítica da Razão Dualista, um clássico que criticou o binômio desenvolvimento-subdesenvolvimento, conclui naquela obra que a ideologia desenvolvimentista, a partir da teoria do subdesenvolvimento, analisou toda a questão do desenvolvimento capitalista periférico sobre o ângulo dualista, né, contrapondo o Brasil arcaico ao Brasil moderno. Com isso, Chico de Oliveira conclui o seguinte: a teoria do subdesenvolvimento foi a ideologia própria, né, do chamado período desenvolvimentista. Se ela hoje não cumpre o papel, né, ideológico, é porque
a dominação de uma classe se afirmou de tal modo que a face já não precisa de máscaras. Isso Chico de Oliveira estava falando em 1972, tá, gente? Ele estava falando isso ainda na ditadura. E estava dizendo isso, olha, naquela época, a classe dominante brasileira precisou de uma máscara ideológica para continuar com o processo de industrialização. Ele necessitou, né, de uma ideologia que colocasse, né, e tentasse desenvolver um consenso entre as classes sociais, impondo, né, à classe trabalhadora o consenso desenvolvimentista como um caminho viável para a modernização brasileira. Então, poderíamos nos perguntar, né, que determinações existem na conjuntura atual para um resgate, né, para esse déjà vu, né, sob novas bases da ideologia desenvolvimentista. A quem serve essa retomada do discurso desenvolvimentista? O que está em jogo atualmente para que a face do capitalismo no Brasil tenha a necessidade de construir novamente uma máscara ideológica para continuar a sua legitimidade? No meu entender, a resposta a essas questões, para entender essa recuperação sob novas bases do discurso desenvolvimentista, vocês vão ver que esse discurso é muito diferente do passado, a resposta a essa questão se encontra principalmente atrelada à crise atual que o capitalismo passa, que a sociedade capitalista passa atualmente. Vocês sabem que, de tempos em tempos, o capitalismo entra em crise. Falar em crises cíclicas é falar em capital. Não há nenhuma novidade nisso. E aí vocês poderiam dizer, lá vem de novo outro marxista falar em crise. Mas é importante falar de crise, porque a crise atual ela é um fundamento que necessita ser analisado para nós termos claro o que se coloca como desafio atual no processo da dinâmica capitalista. A crise atual ela é uma crise tão profunda que não é só uma crise cíclica capitalista, não é só uma crise que vem de tempos em tempos, mas ela pode ser chamada de uma crise sistêmica, ou alguns autores chamam de crise orgânica. O Istvan Meszaros, né, chama de crise estrutural. Crise estrutural, não porque ela vai acabar com o capitalismo naturalmente, né, não é uma crise que vai partir para a derrocada do capitalismo naturalmente, mas principalmente porque ela possui algumas características que são baseadas nas seguintes questões. O caráter da crise atual ela é diferente porque o caráter dela é universal, ou seja, ela não está restrita a nenhuma esfera da economia, ela atinge universalmente todas as esferas da dinâmica capitalista. O alcance dela é mundial. Uma crise que se desenvolve na China repercute no Brasil, repercute nos Estados Unidos. E, principalmente, sua escala de tempo, ela é extensa, né? Tanto que o Meszaros chama essa crise de uma crise rastejante. Começa desde lá da década de 70 e até hoje está colocando questões para a dinâmica capitalista. A crise atual do capitalismo, ela desenvolveu várias contratendências do capital. Não é mesmo? Ao longo da década de 90, as contratendências da classe dominante dos diversos países para superar a crise capitalista foi na tentativa de desenvolver vários ajustes, né, para superar
a crise capitalista através, principalmente, daquilo que se nomeou das políticas neoliberais, né, na década de 90. Tais contratendências colocaram, né, intensificaram ainda mais o poder destrutivo e expropriador do capitalismo nos últimos tempos. Tal impulso destrutivo, né, do capitalismo, atualmente sob a crise estrutural do capital, intensificou o desenvolvimento da acumulação e contrapôs avanço civilizatório e dinâmica capitalista. Cada vez mais é difícil fazer uma conjunção atualmente entre ganhos civilizatórios e dinâmica capitalista. Em várias partes do planeta, né, o saldo da política de contratendência do capital, da política neoliberal, intensificou as contradições típicas da sociedade capitalista. Todas as políticas sugeridas pelo chamado Consenso de Washington e executadas pelos governos dos diversos países desenvolveram aumento de desigualdades e também significaram uma verdadeira catástrofe para as massas trabalhadoras. Não é à toa que, nos últimos tempos e nas últimas décadas, as respostas dos movimentos sociais em toda a América Latina se fizeram presentes. O período de maior mobilização contra o avanço, né, das políticas neoliberais se desenvolveu principalmente entre 99 e 2003. Né? E aí podemos destacar várias mobilizações, né? A insurreição na Bolívia, contra o governo Gonzalo Sánchez de Lozada, na Venezuela, na Argentina. A América Latina, nos últimos anos, fervilhou de mobilizações contra a política neoliberal. Né? As burguesias locais e o capital internacional tiveram que aceitar, no último período, a virada política que se processou na América Latina, né? Uma verdadeira virada à esquerda de alguns países, né? A Bolívia, a Venezuela, o Equador. Tanto que até mesmo alguns ideólogos do grande capital, como o Joseph Stiglitz, né, um antigo diretor do Banco Mundial, passou a discordar da forma como vinha sendo conduzido o consenso político em torno das propostas capitalistas de globalização econômica. Alguns ideólogos capitalistas, né, passaram a perceber que a ortodoxia neoliberal, ao defender tão arraigadamente os valores do livre mercado, subestimou os elementos de consenso político e ideológico, né, que devem acompanhar todo o processo de mudanças sociais. Como aponta Mesaros, nessas condições, a crise estrutural começou a desenvolver um processo também de crise de dominação. E as classes dominantes vão desenvolver um processo para encontrar maneiras de restabelecerem sua direção política e sua dominação ideológica sobre o conjunto da sociedade. Surgem grandes desafios para a dominação burguesa nessa conjuntura. Como construir, nessas condições, novas promessas de um futuro de progresso no interior de uma dinâmica capitalista que necessita ampliar a liberdade dos mercados e a exploração do trabalho. Como unir uma dinâmica capitalista que é cada vez mais destrutiva com promessas de um futuro melhor ou promessas desenvolvimentistas.
eis aí que surge, né, a saída que deu o ex-ministro mexicano Jorge Castañeda, né, ex-ministro do presidente Vicente Fox. Jorge Castañeda dizia o seguinte: olha, a virada à esquerda da América Latina não é uma virada comum, não é uma virada homogênea. A virada à esquerda da América Latina possui duas formas de esquerda, né? Uma esquerda, que ele dizia, que é hoje moderna, aberta, e uma segunda esquerda, que é fechada e fortemente populista. E concluía lá o Jorge Castañeda: uma ação mais ousada, né, requer que distinguir a esquerda sensata da irresponsável, apoiar a primeira para conter a segunda. Já dá aí para vocês terem uma ideia de quem ele está falando, né? Apoiar a esquerda sensata e aberta, que é símbolo dessa esquerda, que foi o governo Luiz Inácio Lula da Silva, e fechar as portas para a esquerda insensata, né, que era símbolo dessa esquerda insensata, que na visão do ex-ministro do Vicente Fox era conhecido como presidente Coca-Cola, né? Vocês terem uma ideia dos vínculos dele com o imperialismo americano. A esquerda insensata era Chaves e os outros lutadores que vinham diretamente com os movimentos sociais nos seus países. Bom, gente, no bojo dessa conjuntura, né, é que surge o governo Lula, né, o governo do PT, que aos olhos, né, das megacorporações, optou em desempenhar o papel da esquerda dita sensata para o imperialismo americano, seguindo a recomendação do Castañeda, né, pronta a manter e a ampliar os velhos compromissos econômicos de subordinação ao grande capital. Assim, o governo do PT deu novo fôlego ao modelo liberal periférico que já vinha sido conduzido pelo Fernando Henrique Cardoso, né, ancorado no estímulo à economia exportadora e atrelado aos desígnios do capital financeiro internacional. Legitimando esse modelo liberal periférico e amalgamando com maior intensidade os interesses das diversas frações de classes que participam do bloco do poder dominante. Bom, nessas condições, no bojo dessa conjuntura, permeada pelo otimismo do crescimento que eu falei, passa a figurar no Brasil um esforço coletivo das classes dominantes do Estado para renovar as promessas de desenvolvimento econômico e social, reatualizando o discurso desenvolvimentista com um claro objetivo de recauchutar consensos políticos em nome da continuidade desse modelo liberal periférico que eu falei. Ironicamente, um dos primeiros a utilizar a nomenclatura neodesenvolvimentista será o ex-ministro de Fernando Henrique Cardoso, Luiz Carlos Bresser Pereira, né, o ministro da reforma, ou da contra-reforma, como trata Elaine, do Fernando Henrique. Se ficasse só no Bresser Pereira, seria tranquilo. O problema é que essa questão se espraiou por diversos outros grupos intelectuais no Brasil, né? E várias correntes passaram a assumir o discurso neodesenvolvimentista, né? Discursos que vão desde um pensamento
baseado no social-liberalismo, muito próximo lá da terceira via do Tony Blair, né, como as propostas mesmo do Bresser Pereira ou da Fundação Getúlio Vargas, e algumas com claras pretensões neo-keynesianas, né, como as propostas do Márcio Pokmann. Mas todas elas com aquele ideário, né, de tentar universalizar os ganhos civilizatórios que ocorreram nos países centrais agora para a periferia do capitalismo. No Brasil hoje, como bem sublinha Rodrigo Castelo, o que vem dominando atualmente é a corrente desse chamado neodesenvolvimentismo, a corrente social liberal, né, que tem defende três principais questões, né, que o crescimento econômico por si próprio não traria redução das desigualdades, né, havendo a necessidade de políticas públicas específicas e direcionadas a este problema, que os gastos sociais não seriam baixos, pelo contrário, se deveria torná-los mais eficientes, melhorando a alocação de recursos desses gastos sociais. E terceiro, propostas de desenvolvimento baseadas no investimento do capital humano, reformas tributárias, reformas previdenciárias e trabalhistas como propostas. Então, longe de configurar como um conjunto de ilusões, né, as propostas atuais, chamadas neodesenvolvimentistas, estão longe de ficarem próximas às propostas que eram colocadas na década de 60 ou 50. A ideologia neodesenvolvimentista responde atualmente a necessidades concretas. Ela nasce na conjunção de dois movimentos simultâneos. Por um lado, enquanto uma expressão ideológica ancorada nas condições reais de países periféricos desgastados pela crise do capital e pelas alternativas políticas e ajustes econômicos das últimas décadas, e de outro, enquanto estratégia do atual bloco de poder dominante para transformá-la em uma ideologia que, ao distorcer as causas dos reais problemas que enfrentamos, tenta direcionar as escolhas políticas e as alternativas econômicas pelo estreito caminho do projeto da classe dominante. Enquanto ideologia, a reatualização das promessas desenvolvimentistas se transforma em uma força material, no sentido de ofuscar os demais projetos societários e apresentar-se como a única alternativa viável que se abre no atual horizonte político e econômico brasileiro. Eu queria deixar claro que o neodesenvolvimentismo tenta recuperar sob novas bases o velho ideário desenvolvimentista dos primórdios da industrialização tardia, mas mesmo recorrendo à nomenclatura do passado, as novas promessas neodesenvolvimentistas permanecem igualmente muito distantes de propostas progressistas que ofereçam ganhos civilizatórios relativos aos trabalhadores brasileiros. Um exemplo disso, vamos dizer, de como isso opera na realidade concreta, na cotidianidade brasileira, é a questão atual de dos mais, vamos dizer, um dos setores da economia que mais fortalece o crescimento brasileiro atualmente, que é o setor de exportação. A economia sucroenergética no país, né? A produção de usinas de cana-de-açúcar nesse país. Para vocês terem uma ideia, nos 8 anos do governo Lula, o BNDES ofereceu um investimento de cerca de 2,8 bilhões de reais. Né? Para aqueles que acreditam que o Estado brasileiro é fraco ou está longe da intervenção econômica,
Está aí o Estado brasileiro, está investindo forte na economia brasileira. Mas investindo em que sentido? Né? Investindo em qual setor? Investindo para quem? Essa é a pergunta. Notem, esse incentivo do BNDES, ele promoveu, ao longo dos últimos períodos, uma mecanização incrível do processo e uma expansão das usinas e das plantações de cana-de-açúcar no país inteiro, né? O que fez com que a mecanização do processo produtivo ampliasse fundamentalmente. O que ocorre? Ocorre é que os trabalhadores, para vocês terem uma ideia, uma colheitadeira dispensa cerca de 120 trabalhadores do corte da cana. Isso tem um impacto substantivo no salário dos trabalhadores, né? E tem um impacto substantivo na criação de trabalhadores excedentes nessa região e nesse setor. Para vocês terem uma ideia do impacto disso, se em 69 o pagamento em reais por tonelada de cana cortada correspondia a R$ 2,73, hoje, um trabalhador do corte da cana ganha cerca de 86 centavos, né, por tonelada de cana cortada, né? Algumas pesquisas colocam os trabalhadores do corte da cana hoje cortam 12 toneladas por dia. 12 toneladas por dia. O que se coloca para esses trabalhadores uma situação em que eles estão morrendo de cãibra, né, estão morrendo de exaustão. Né? A quantidade de cana cortada e a intensificação dos processos de extração de mais-valia dentro desse setor é tão forte atualmente, que os trabalhadores estão morrendo. 21 trabalhadores, entre 2004 e 2007, morreram 21 trabalhadores dessa cãibra, que é chamada de biriola, que atinge todo o corpo do trabalhador. Então, para vocês terem uma ideia de como hoje ganhos civilizatórios, né, crescimento econômico, né, se confronta com ganhos civilizatórios, né, mesmo ganhos relativos para os trabalhadores, né. Vocês vejam que o incentivo do BNDES ocasionou uma intensificação da extração de mais-valia lá na ponta para o trabalhador. Então, essa questão mostra, né, que os incentivos ao processo de modernização e crescimento econômico, defendidos por muitos intelectuais, autoproclamados hoje neodesenvolvimentistas, como única alternativa possível para a superação da crise, muito longe de solucionar as contradições sociais típicas do capitalismo periférico brasileiro, tem colocado os subsídios fiscais e o incentivo à modernização financeira do setor, desses setores, estão ajudando a acirrar ainda mais suas características de subordinação ao grande capital e intensificação da exploração dos trabalhadores. Bom, gente, como o tempo, né, urge, eu gostaria de concluir com a seguinte questão, né? Nesse panorama, como vocês puderam perceber, né, a questão central é que a crise estrutural do capital encurtou ainda mais as possibilidades civilizatórias de desenvolvimento capitalista, reduzindo ainda mais as possibilidades de ganhos relativos para os trabalhadores no interior do processo. Nessa quadra histórica, a crise e a construção de alternativas à classe dominante brasileira e seus consortes, né, premidos pela intensa crise mundial que se alastra, irão buscar nas lembranças de um mítico passado desenvolvimentista a saída ideológica e mistificadora
para sustentar a viabilidade do seu projeto societário para o Brasil. Né? Parafraseando Marx, né, assim como Lutero adotou a máscara do apóstolo Paulo e a Revolução de 1789 vestiu-se com as roupas da República Romana e do Império Romano, atualmente a classe dominante brasileira, com auxílio de seus ideólogos, traveste-se com as antigas roupagens do discurso desenvolvimentista, mistificando o conteúdo, a causa e as soluções da crise capitalista contemporânea para garantir a continuidade da sua dominação política. O que eu queria deixar para vocês aqui, como questão, é até que ponto esse discurso neodesenvolvimentista vai encontrar um terreno fértil para ampliação para sua ampliação em um quadro em que a barbárie social aumenta dia a dia. A questão, e o que importa destacar, é que as determinações postas pela crise atualmente, ao colocarem desafios históricos prementes para a humanidade, reivindicam uma alternativa societária também radicalmente nova, que só pode ser construída pela classe trabalhadora. Queria lembrar a vocês que a pior derrota para a classe trabalhadora não é imposta pela repressão truculenta. A derrota mais difícil e mais demorada para nós recuperarmos é quando nós assumimos o discurso da classe dominante. Essa é a pior derrota para nós. Né? Mas, ao mesmo tempo, como estão demonstrando as recentes mobilizações na Turquia, em Portugal, na Grécia, como afirmava Bertolt Brecht, a mais bela de todas as coisas é quando os fracos e desencorajados levantam suas cabeças e deixam de crer na força de seus opressores. É isso que está como desafio para nós aqui. Obrigado.